Exemplo, encontre o esforço cortante e momento fletor para essa viga aqui. Bora lá. Primeiro vamos organizar as ideias. Temos as equações diferenciais, que a gente encontrou na primeira aula. Basicamente a gente tem que integrar a nossa função do carregamento para obter o Vy, e a gente integra o Vy para obter o momento fletor. Certo? As condições de contorno para extremidades livres, eu chamo de livre porque não tem nenhum engaste, não tem nenhum pino e nenhuma força pontual. Então essas forças e momentos têm que ser todos zero, ou seja, Vy em x igual a zero, Vy em x igual a L, que seria aqui, né? Mz em x igual a zero, Mz em x igual a L, zero. Carregamento. O nosso Q de x, aqui é um Q de x, vai ser igual a, primeiro, o carregamento distribuído. Carregamento distribuído a gente representa por uma constante, né, que é uniforme. Nesse caso, o carregamento distribuído poderia ser linearmente, como uma parábola ou qualquer coisa. Mas nesse caso é uniforme, então a gente pode usar essa função de singularidade aqui. X menos zero elevado a zero. Tá? E temos também as forças que eu chamei de BY e CY para resolver esse problema. Que são forças pontuais, portanto a gente representa como um impulso, ou seja, a gente usa o expoente menos 1. Vamos integrar o carregamento. Então, primeiro, se a gente integrar Q dx, dá Vy. Então, para a gente encontrar Vy, a gente só precisa integrar Q dx. Mas a gente já viu que integrar o Q dx é fácil, né? Basicamente, a gente pega cada terminho desse e integra. Então, a integral de menos Q0, x menos 0 a 0, vai ser menos Q0, x menos 0 a 1. Ou seja, isso aqui era um integralzinho, né? Uma coisa constante. E agora vai virar uma reta crescente. Então, se o carregamento aqui, Q0, é constante, o momento fletor devido a esse cara aqui vai ser alguma coisa que cresce assim, né? Só que a gente não pode considerar só o Q0, a gente também tem que considerar o efeito dessas forças aqui. Então temos integral desse cara aqui, elevado a menos 1, vira zero, é só somar 1. Integral desse cara aqui, que estava menos 1, também vira zero. E a gente soma uma constante de integração, porque, né, se a gente derivar isso aqui de volta para obter o Q, segundo essa expressão aqui, esse C1 vai sumir e a gente obtém exatamente esse carregamento Q. Então, o momento fletor desse cara aqui ia ser alguma coisa do tipo, vai crescendo, né? Por causa desse termo. Aí de repente você tem um degrau. Ou seja, tudo que está depois de B vai ter uma queda. Só que ainda vai crescendo. Por conta do efeito desse cara aqui, né? Que não para de crescer. E daí depois você tem outra queda abrupta em C. E depois você volta a crescer. Na verdade, o sinal disso aqui pode estar tudo errado, né? Isso aqui é só para ter uma visualização. Provavelmente é meio que o contrário, né? Porque aqui esse carregamento é negativo, então você teria algo que decresce. Aí de repente você tem uma força que provavelmente aqui vai ser positiva, vamos descobrir ainda. Continua descendo, depois você tem outra subida, depois desce de novo, tá bom? Claro que essas inclinações, esses saltos vão depender dos valores numéricos, tá? E finalmente vamos integrar esse cara aqui, ou seja, Vy dx. A integral de Vy dx é igual à integral de dmz, ou seja, o momento é basicamente a integral do Vy. Tudo que a gente precisa fazer é integrar esse cara aqui. A integral desse cara aqui, a gente soma um expoente e divide por n mais 1. Então aqui é 0, x menos 0 sobre 2. Tudo isso com menos na frente. E para os outros caras aqui é só simplesmente somar um expoente.
a gente integra C1 da C1x e a gente adiciona outra constante de integração. De modo que quando a gente deriva MZ, né, se a gente fizesse um MZ dx, a gente ia obter de volta o VY. E quando a gente deriva C2, dá zero, por isso que ele não aparece aqui em cima. E quando a gente deriva o C1x, dá C1. Agora vamos encontrar as constantes de integração. A gente sabe que Vy em x igual a zero dá zero. Então quando a gente substitui aqui x igual a zero, esse termo todo aqui dá zero. Esse termo também dá zero. E esse termo também dá zero. Por quê? Porque tudo que está antes de L sobre 3 aqui é zero. Tudo que está antes de L sobre 3 aqui é zero. E é porque é assim que funciona na função de singularidade, como a gente explicou antes. E para esse caso aqui, é só substituir, né? X igual a zero dá zero menos zero. 0 menos 0 dá zero, vezes que 0 dá zero. Então isso tudo aqui é zero. Tá? Vou escrever isso aqui para ficar mais fácil. Então, menos que 0 multiplicado por x menos 0 a 1. Só que x igual a 0. Então, menos que 0 é 0 menos 0. Que dá 0. É 1. Então, C1 mais 0 igual a 0. Ou seja, C1 igual a 0. Nós estamos tentando descobrir, utilizando então as condições de contorno, os valores de C1, C2, PY e CY, que até agora são desconhecidos. C1 a gente já descobriu. Agora vamos para C2. A gente sabe que o momento em x igual a 0 tem que ser 0, né? Na nossa condição de contorno. Portanto, esse cara aqui de novo vai dar 0. Esse cara aqui em x igual a 0 também dá 0, porque tudo que está antes de L sobre 3 é 0. E esse daqui também dá 0, porque tudo que está depois, antes de L sobre 3 dá 0. C1 vezes x dá 0. Então só sobra C2 igual a 0. Tá bom? Agora, esforço cortante em x igual a L igual a 0. Então, quando a gente substitui aqui x por L, no esforço cortante, a gente fica com menos Q0L, certo? Quando a gente substitui aqui por L, lembra que aqui é elevado a 0, então dá 1, sobra BY. Mesma coisa aqui. A gente substitui aqui por qualquer coisa maior do que 2L sobre 3. Esse cara vai ser um degrau, né? Antes de L sobre 3 é 0, depois de L sobre 3 é 1. Então, esse cara aqui dá 1, vezes CY, dá só CY. Ok? Então, menos Q0L mais BY mais CY igual a 0. Então, temos que BY mais CY é igual a Q0L. Ainda não dá para resolver, a gente precisa de mais uma equação. Vamos usar essa equação aqui. Lembrando, né, que para essa equação aqui a gente colocou C1 igual a 0 e C2 igual a 0. E para esse cara aqui, finalmente, temos menos Q0L ao quadrado sobre 2. Que é obtido substituindo L nessa equação, certo? Menos Q0L ao quadrado sobre 2. Daí a gente substitui aqui também, né, por L. Vai ficar 2L sobre 3. Então, BY vezes 2L sobre 3. E aqui a gente vai substituir L sobre 3. Vai sobrar... Desculpa, vai substituir por L. Vai sobrar somente L sobre 3. Então, CY vezes L sobre 3 igual a 0. Lembrando de novo, né? C1, 0. C2, 0. Bom? O que nos leva a essa equação, né? 2 terços de L BY mais 1 terço de L CY é igual a Q0L ao quadrado sobre 2. Se a gente juntar essas duas equações, eu prometo que dá isso aqui, certo? Tudo que você precisa fazer, lógico, é isolar BY, substituir aqui
e enfim, resolver esse mequetrefe. Esse resultado é esperado, faz sentido, né? Como o problema ele é totalmente simétrico, é de se esperar que as duas forças sejam iguais. E como a integral do carregamento Q0 seria Q0 vezes L. Então, cada forcinha dessa daqui tem que ser igual a Q0 L sobre 2. O resultado fez sentido. E os resultados dá pra ver também que são positivos. E a gente tinha considerado que BY era positivo para cima e CY era positivo para cima. Então temos uma força para cima também, como esperado, né? Para contrabalancear esse carregamentozinho aqui que é para baixo. Tá bom?